Boa tarde. Oi, Fabiano. Boa Tudo bem? tarde, Praia. Tudo ótimo. E você? Tô ótima também. Apesar da crise, da pandemia e do isolamento, né? Pois Apesar é. e com, né? Para quem não conhece, o Fabiano Latam é um jornalista, escritor, trabalhou muito tempo e morou aqui em São José do Rio Preto. Agora ele está residindo há mais de 5 anos nos Estados Unidos e Boston. Tem 2 livros lançados no nome dele e está fazendo alguns livros para terceiros, né, Fabiano? Isso aí. Tem formação em coaching. Os livros são da área de desenvolvimento humano, né? Então a gente combinou de estar compartilhando aqui alguns insights e aprendizados, né? Trocando ideias sobre a pandemia e o comportamento das pessoas e os aprendizados que a gente está tirando disso, né, Fabiano? Isso mesmo. Reflexões muito úteis agora, né? Tá todo mundo refletindo um pouco mais, então isso é muito bom. Fabiano, ontem a gente tentou fazer essa live, não conseguimos por uma questão técnica, né, de internet, Aham. e a gente estava começando a falar sobre a questão cultural, as diferenças, né, entre o brasileiro e o americano. Eu te perguntei se você achava que, como que você, né, que conhece as duas realidades, acha que o americano está reagindo de forma diferente, se ele está aceitando mais facilmente o isolamento, já que teoricamente é um pessoal mais frio, talvez, mais contido, diferente do brasileiro. O que você pode me dizer disso? Pois é, Soraya, isso que você falou eu acho que é bastante verdadeiro, né? A gente tem essa impressão, e é mesmo, o americano é um pouco mais reservado no que diz. Geralmente, o americano já é um pouco mais reservado no que diz respeito ao contato físico, né? A Sim. gente tem costume de beijinho, de abraço, né? É muito do brasileiro, a gente é muito físico, né? O Aham. americano, em geral, ele não é assim, né? Você só vai abraçar e beijar depois que tem intimidade mesmo. O brasileiro a gente já conhece e já cumprimenta se beijando, Sim. né? Então, a gente é assim, né? A gente é de um país tropical, um país quente, a gente tem essa coisa, né? De proximidade. O americano não, o americano já é diferente, é da cultura inglesa, né? Então, eles são diferentes. Normalmente já são diferentes. Não todos, é claro que tem exceção, tem americano que abraça e beija mais do que nós, mas em Aham. geral eles já são assim, né? Agora, o que acontece nesse período agora, pelo que eu tenho visto, né, esse tempo que eu estou aqui, já tendo passado aí alguns anos, né, eu brinco, eu sempre costumo dizer que 5 anos parece que faz 10 anos, porque é muito intenso, você tem que aprender muita coisa, você tem que se adaptar muito, né, e você vai conhecendo diferentes pessoas, né, mesmo eu estou morando num local específico, mas os Estados Unidos é gigantesco, né, então tem uma experiência pequena, mas que dá um recorte. O que eu penso, Soraya, e eu tenho conversado com pessoas de outros, né, amigos brasileiros que estão em outros lugares, em outros Sim. países, o que eu penso é que a reação ela é muito parecida, né? Embora tenha cada cultura tem um jeito específico de lidar com o isolamento, com esse distanciamento, mas eu acho que a reação é muito parecida. E também acredito, Soraya, que a reação depende muito de fatores como classe social, segurança financeira, né, onde mora. Então, vai ser mais atingido quem está mais vulnerável, né? Sim. Quem realmente depende da rua, quem realmente depende, né? Quem já tem uma situação que pode ficar mais preservado, essas pessoas elas estão privadas às vezes de coisas que até para os outros são consideradas supérfluas. Então eu acredito que em geral nossas culturas têm as especificidades, mas como a gente está vivendo uma crise que é estrutural, que atinge tudo, né, Aham. as reações são muito parecidas e o quanto cada um sofre, o quanto cada um gerencia, vai depender muito do background que a pessoa tem, né, emocional
e das estruturas físicas, das condições. Então, eu vejo que tem acontecido isso. Umas pessoas com mais medo, outras com menos medo, e por incrível que pareça, tem gente que não acredita, né? Que Sim, existe vírus, que existe pandemia, tem tudo isso também. essa é a minha outra pergunta. Se a questão do negacionismo aí nos Estados Unidos, você com certeza acompanha muito as notícias aqui do Brasil, se a questão do negacionismo aí, você acha que é igual aqui, se você acha que por ter uma cultura, um grau de educação um pouco melhor, se bem que a gente vê manifestações aí nos Estados Unidos também acontecendo com relação a esse negacionismo, as pessoas ainda não acreditando, né? Mas você acha que é diferente ou não? A gente está igual nisso também? Então, Soraya, é claro que assim, eu não tive experiências práticas, eu vou falar um pouco do que eu vejo na televisão, do que eu vejo nos jornais, né? Do que eu tento acompanhar de mídia. Existe sim também, porque o que acontece? No começo, o governo negou, né? Então, Sim, até esses dias eu estava assistindo um vídeo, juntaram várias falas do Trump, dele negando, 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 até aceitar. Então, conforme uma pessoa que está num cargo grande de influência, que muitas pessoas seguem e acreditam, conforme elas negam, a pessoa tende a seguir aquela pessoa, né? Então, mesmo que ela acredite que a doença existe, mas porque tem um mandatário, um porque tem líder. alguém, um líder negando, então a pessoa tende a desconsiderar algumas coisas. Mas como aqui alarmou muito, né? Agora é o país com o maior número de casos e Sim, mortes no mundo. Então, assim, é muita gente, é muita morte. Então, as pessoas meio que tomaram um choque. Quando ainda estava no começo, né, muita gente ainda estava um pouco, isso não é nada, isso não vai me atingir. Mas agora, sim, há pessoas que a gente conhece, por exemplo, eu não conheço pessoas específicas, mas aqui, só para você ter ideia, tem várias comunidades virtuais no Facebook de brasileiros que moram aqui, nessa região especificamente. E a gente, de vez em quando, está vendo um brasileiro que morreu, né? Pessoas que vieram para cá para trabalhar, vários imigrantes que morreram. Então, a hora que essas pessoas morrem, aquelas que estavam negando e que elas conhecem, ou que já tiveram contato uma vez na vida, elas falam, opa, sim. né? Então, Tem, tem acontecido isso sim, infelizmente, né? tem que chegar perto para o ser humano ver que a coisa é mais palpável, né, Fabiano? É uma pena, porque, na verdade, o quanto se colocou em descrédito, porque antes, eu falo assim, quando colocava em descrédito só a imprensa, já era muito ruim, né? Porque a gente que é da imprensa, que tem formação, né, que trabalha mesmo profissionalmente, a gente sabe que existe uma profissão por trás. Mas, assim, eu falo que enquanto ainda estavam negando só a imprensa, refutando só a imprensa, ainda estava ok. O pior é que quando começou a negar a ciência, né? Então, assim, se eu não puder acreditar na ciência, nas pesquisas, vai ficar um pouco complicado, né? As pessoas vão ficar muito perdidas com essa guerra de informação, né? Então, eu vejo que tem essa guerra de informação em todos os lugares. Isso é impressionante. O comércio, as empresas em geral aí em Boston, eles aceitam, como que foi a reação, ou como está sendo ainda a reação dessa parte empresarial à necessidade do isolamento, de fechar o comércio, das restrições? Sim, sim. Não, aqui eles acabam seguindo bastante. Na verdade, Soraya, esses dias eu estava pensando, fazendo um link com algumas outras situações que eu já vi aqui, que eu já presenciei. Aqui, quando, por exemplo, tem nevasca todos os anos, existe toque de recolher, existe anúncio do governo que vem no seu telefone, vem a mensagem, quando vai ter uma nevasca, quando vai ter uma chuva muito forte. Então, assim, o país ele já é um pouco preparado para isso, para essa Sim, logística, para essas coisas. Mas o que eu quero te dizer? Para a pandemia, ele não estava preparado, só que as pessoas já conseguem entender um pouco mais, porque todo ano o governo manda alertas de ficar em casa. Todo ano o governo sim, fala, abasteça o carro e vai no supermercado, porque nos próximos 5 dias sim. ninguém pode sair, senão vai ser multado. Então já existe uma cultura e já existe uma logística parecida. Então, a hora que chegou, né, quando chegou a pandemia e quando chegou o lockdown, quando chegaram essas normas,
digamos que é difícil, as pessoas, né, tornam a Sim. liberdade, só que as pessoas já estão meio que acostumadas. Então, a hora que você recebe uma mensagem no seu celular, fique em casa, não é a primeira vez que você está recebendo. Você já recebeu isso em várias outras ocasiões. Quando tem atentado de bomba, quando tem Sim. suspeita de bomba, essas coisas todas, então eles já cercam tudo. Até um certo exagero para nós, olhando pela nossa perspectiva. Eu confesso que no começo eu achava um exagero, né? Uhum. Quando você vê toda hora passa uma sirene de bombeiro, toda hora passa uma coisa, eu achava exagero. Mas é um sobrecuidado, talvez, porque o americano teme muito ser atacado, né? Por vários Uhum. motivos. A gente pode citar aí o 11 de setembro. Então, assim, já tem um pouco desse costume, né? Então, agora, com a pandemia, as pessoas estão seguindo, né? Mas também esperando a ajuda do governo, o governo ajudando, enfim. Só que existe uma situação maluca, porque existem muitos imigrantes que não têm documentação e esses imigrantes não estão contemplados nessa ajuda. E, na realidade, você faz parte de uma ação, né? De uma organização, você está fazendo um trabalho voluntário que justamente distribui alimentos para esse público, para esse pessoal. Me conte sobre isso. Ah, sim, então. Na verdade, não é um trabalho voluntário, é um trabalho mesmo que eu estou escalado para fazer, né? Tá. Então, assim, eu faço uma parte de comunicação chama Centro do Trabalhador Brasileiro. Eu já tenho feito já um trabalho de comunicação para eles, né, há algum tempo. Só que agora, e aí geralmente esse Centro do Trabalhador ajuda os imigrantes em causas trabalhistas, em questões de segurança do trabalho. Então tem uma série de projetos que o centro faz e que ajuda muito, né, a chamada comunidade brasileira. A gente acaba colocando todo mundo nessa mesma nomenclatura, né, porque está todo mundo espalhado, então a gente chama de comunidade brasileira. Só que aí o que aconteceu? Como as pessoas perderam o emprego, né, as pessoas que trabalham na construção, as pessoas que trabalham em restaurante, as pessoas que trabalham em limpeza, né, essas três áreas são as três áreas que mais tem brasileiros trabalhando aqui. A gente chama de New England porque são 4 estados que compõem essa nova Inglaterra, né? Porque foi aqui que começou, tem o Thanksgiving, tem uma parte histórica daqui, então é chamado de New England. Então, esses 4 estados têm muitos brasileiros. Estima-se que tem 400 mil brasileiros. Então, é um número, assim, Caramba! gigante. Tem uma Muita Rio gente não Preto. sabe. É uma Rio É Preto. uma, é uma Rio Preto, né? Deve estar É. até mais. Então, muita gente não sabe. Então, o que aconteceu? Voltando para contextualizar. Essa organização que eu trabalho fazendo comunicação falou, não, a gente precisa ajudar essas pessoas, elas estão precisando de alimentos. Então, a organização e a diretoria, né, foram em busca desses alimentos, foram em busca desses fundos, desses recursos, para poder ajudar esse imigrante que não está recebendo a ajuda do governo, porque ele não tem documentação, ele não tem green card, ele não tem o Social Security, que seria tipo o CPF no Brasil, ele não tem a documentação. Então, Mas assim, eu tenho visto algumas coisas. esses recursos são de onde? São empresas que doam ou são recursos do governo mesmo? Então, lá o Centro do Trabalhador é uma ONG, né? Aqui a gente chama de non-profit, mas aí traduzindo seria uma ONG. Então a gente tem a diretora executiva, que é a doutora Natalícia Tracy. Ela tem muitos contatos, né? Como ela também é professora universitária, é uma brasileira que já mora aqui há 30 anos, é PhD, tem uma história bastante de luta, né, de coisas entre a comunidade. Então ela tem muitos contatos por ser professora e por estar em vários projetos. E a diretoria também. Então o que eles fazem? Eles buscam recursos em agências. Então tem algumas agências que têm até ligação governamental, mas são Entendi. agências de amparo. Mas a ajuda não vem assim direto do governo. Por exemplo, quem é americano e tem baixa renda recebeu um cheque ou um depósito de $1.200. Uhum. E, em geral, se a pessoa não tem documento, ela não recebeu, então ela não está provida. Quem tem documento e trabalha registrado, que seria o registrado no Brasil, recebe o seguro-desemprego. Quem não tem, não recebe. Então, você pode perceber
aqui, e essa situação não é só aqui, essa situação é em outros lugares do mundo que tem imigrantes. Essas pessoas ficaram desprovidas, então elas dependem de entidades, no caso como o Brazilian Worker Center, para ajudar. Só que aí, quando começa uma campanha dessa, acaba que muitas pessoas doam também. Então, assim, americanos que doam, tem brasileiros. Agora mesmo a gente lançou, até hoje a gente lançou uma campanha para quem quiser doar só o valor de uma cesta, porque às vezes a pessoa não tem $1.000, $10.000 para doar, mas ela tem $30, já dá para comprar uma cesta. Sim. Então, o centro fez, né, campanha, a gente bolou lá, a aprovação da diretoria e lançou. Então, esse trabalho tem sido isso, né? Até essa semana eu participei de uma... Ah, você está falando das fotos. Eu estou mostrando. Eu participei da... Isso, eu participei dessa ação aí. Eu estava trabalhando, né? Como eu te falei. Muitas pessoas acharam até que eu estava fazendo um trabalho voluntário, né? Porque nessas horas até parece. Eu faço, sim, trabalho voluntário, mas nesse projeto não. Nesse projeto eu estou trabalhando mesmo, né? Estou ajudando lá a fazer todo o trabalho no dia a dia. Então, assim, você acaba aprendendo bastante também, né? Com isso. É um grande aprendizado. Você vê como é que uma organização que ajuda brasileiros se mobiliza para ajudar pessoas que estão desprovidas, que não tem para onde correr, não tem nem como voltar para o Brasil se quiser, entendeu? Você acredita que o terceiro setor aí é muito mais organizado do que a nossa parte de responsabilidade social e de filantropia? Olha, eu não teria um conhecimento assim de causa para dizer para você seguramente que sim. Mas o que eu te diria é que é bastante valorizado. Por quê? Aqui o trabalho voluntário e o trabalho de ONG, quando você trabalha voluntário, para você entrar numa universidade, para você entrar no emprego, se você constar que você fez trabalho voluntário, você passa na frente, né? E o trabalho voluntário aqui, eu não sei assim como que é no restante, né? Mas eu fiz bastante trabalho voluntário em Rio Preto. E a gente é mais aberto, a gente, assim, chegou, você já vai fazendo, mas é uma característica cultural, veja bem, não é nem comparar se é melhor ou pior, eu sempre tomo esse cuidado. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho voluntário numa instituição que chama Enroad, que é para atender jovens imigrantes, é um trabalho de mentoria. Eu precisei passar por prova, por curso, por teste, averiguação criminal. Então, tem um longo processo para eu ser aprovado para trabalhar naquela instituição. E trabalhando lá, vai anotar tudo, é como se fosse um estágio. Vai anotar as horas, vai sair todo um histórico e depois eu tenho um certificado. Então, nesse sentido, eu não conheço muito de como é, mas nesse sentido eu acho bem organizado, muito valorizado, porque tem muita gente que faz trabalho voluntário porque gosta. E muitos já entenderam que, tipo assim, se eu não fizer trabalho voluntário, eu vou ficar mal na fita, como a gente diz, né? Eu não vou ficar bem né? Então, o pessoal faz. Então, tem uma cultura, desde criancinha. As famílias põem a criancinha para vender limonada, dá $1 na porta. Você já deve ter visto em filme, né? Sim, mas... mas... Na porta, assim, tem umas criancinhas vendendo limonada. Já começa ali essa coisa do ajudar, entendeu? Mas, Fabiana, a gente que gosta de comportamento, você até mais do que eu, que estuda, né, que faz vários cursos, que escreve a respeito, a gente sabe que isso é um comportamento que pode ser aprendido, né? Além de você ter uma boa vontade, mas voluntariado, responsabilidade social, a ação comunitária é uma questão cultural mesmo, né? Eu acredito que sim, Soraya. Sabe por quê? Porque, por exemplo, igual eu te falei, quando, por exemplo, um casal vai fazer um trabalho voluntário e já leva os filhos e mostra e tá junto, isso faz total diferença, né? E o trabalho voluntário aqui, eu já até dei exemplo uma vez, uma palestra minha, aí no Preto mesmo, da última vez que eu fui, que um dia eu fiquei bastante tocado, assim, não é tocado, como que eu quero te dizer? Me chamou muita atenção. Eu estava fazendo um curso de inglês numa instituição chamada IIME. E tinha um professor, né? Um professor muito bacana, mas era um professor novo, e a gente estava tendo as aulas. E aí ele sempre tem um monitor, alguém para ajudar. E vinha um senhor para ajudar, vinha um senhor.
aquele senhor super calmo, super na dele, e esse senhor ajudava. Então ele distribuía as folhas nas horas dos exercícios, precisava de uma cadeira de um lado para o outro, ele jogava, se precisava apagar a luz, ele apagava, e ele estava lá, né, fazendo um trabalho de voluntário. E aí, quando foi um dia no exercício de grupo, eu falei que eu era do Brasil, né? E aí ele falou algumas palavras comigo em português. E aí, conversando com ele, ele falou que ele já sabe 7 línguas, que ele estava aprendendo mais 2. E aí eu perguntei, né, o que ele fazia. Aí ele me falou a titulação dele. Ele é um professor de Harvard, ele é um professor da Northeastern, que é outra universidade aqui. Ele é um professor renomado, com uma série de livros. E ele estava lá para ajudar o professor novo, e ele não estava como protagonista, ele estava como ajudante, parecendo assim, sabe, uma pessoa ali que você, entre aspas, você fala assim, nossa, a pessoa aí só está aqui ajudando. Mas assim, isso me chamou muita atenção, porque, concluindo o raciocínio, porque eu falei assim, caramba, não é o novinho que vai servir o outro que está lá catedrático, com sua titulação, com a sua... Não, é aquele que tem muito conhecimento que está indo lá servir o outro que está começando. Eu falo isso, eu chego assim... Sim. Eu fico... Porque isso acontece muito. Eu vejo muito aqui. Tem um outro professor que eu conheço, que inclusive é ligado lá ao centro, um americano que adora as causas brasileiras, o Tim. Ele também está falando português. O Tim é a mesma coisa. Ele está lá na UMass Boston, e ele sai da cátedra dele e ele vai lá para o front. Então, assim, eu não vou dizer que não tenha isso no Brasil, novamente. Mas é muito diferente. Mas são coisas que eu não tinha visto antes. Não sei se faz sentido para vocês. Para mim faz muito sentido. Aqui no Brasil a gente é muito raro ver esse tipo de coisa, né, Fabiano? Isso sem contar que a universidade aqui em geral, né, essa área mais acadêmica, não é uma postura usual essa, né? Uma postura mesmo de alguém ensinando e outra aprendendo, e não uma postura de aprender junto. Eu acredito assim, claro, devem ter casos, né? Eu gosto sempre de não generalizar, mas assim, particularmente na minha experiência, essas coisas que eu vejo, eu acho muito interessantes. Então, assim, eu acho muito interessante gente com muita posse, né? Que a gente sabe que é muito, mas é muito rico mesmo, que elas vão, elas ajudam e elas querem ficar anônimas, assim, é muito interessante, sabe? Várias pessoas assim que querem ajudar, elas querem ficar anônimas. Então, assim, eu acho que nessas coisas a gente vai aprendendo, a gente vai vendo, né? É claro que tem gente que faz, eu sempre reforço, mas eu não via com tanto que me chamou a atenção. Eu falo assim, para me chamar a atenção, e eu que, né, trabalho na área de comunicação, já tive várias experiências e tal, para me chamar a atenção, porque realmente eu vi que tinha uma coisa diferente. Tipo assim, uau, fazem desse jeito? Uau, é assim? Nossa, que interessante, né? Quando eu vejo as criancinhas vendendo limonada, assim, eu acho muito, muito legal, assim. Eu falo, olha que bacana, né? Eles fazendo esses projetinhos já e dá todo o dinheiro e tal. Eu acho muito legal isso. Então, eu acho que tem uma organização, sim, mas é porque é valorizado também, tá? Se você fala que você é voluntário aqui, uau, você fica com a moral lá em cima. Fabiana, e a gente, já que você começou a falar de insights, né? Me fala sobre outros insights e percepções que você tem observado nessas suas ações sociais, nesse trabalho que você tem feito e que tem te chamado a atenção nesse sentido humano. Então, Soraya, eu acredito assim que quando a gente faz algum tipo de trabalho que mexe com gente diretamente, a gente só aprende, né? Porque assim, eu acredito que você sai muito mais ganhando do que aquela pessoa, né? Quando eu morava em Rio Preto, eu cheguei a fazer trabalho voluntário numa instituição que cuida de pessoas ex-dependentes químicos, e eu ia lá para fazer palestra, para conversar. Então, assim, eu saía de lá transformado, né? Essas coisas assim sempre aconteciam. Tinha uma outra instituição também que era religiosa, que eu também ia ajudar, dar uma
né? Mas eu sempre, assim, ajudei mais nessa parte de dividir um pouco daquilo que eu estava trabalhando, né, no momento, né? Então você Fabiano, acaba aprendendo bastante. Oi? eu acompanhei algumas vezes um trabalho voluntário que é feito na unidade de radioterapia aqui em Rio Preto, né? Que é uma instituição que faz tratamento radioterápico em pacientes com câncer. E eu conversei várias vezes com as voluntárias, e uma coisa que todas elas falam, e tem muito a ver com isso que você está falando, que eu acho que é meio que assim, o sentimento de quem faz trabalho voluntário é tipo assim, você acha que você está doando alguma coisa, mas na realidade você está recebendo, né? Porque você está doando seu tempo, você está doando carinho, mas o que você recebe em troca é muito mais do que isso, né? É. E eu acho que você só sente essa troca quando você faz realmente com a intenção de não receber a troca. Porque se você faz muito intencionado em receber a troca, parece que você não vai ter essa sensação. Eu sempre penso isso, né? E o que eu acho incrível, Soraya, é que, assim, por exemplo, agora eu vou falar do trabalho voluntário lá com os jovens, né, do WinRoad, que é aquele programa que eu participo. São jovens adolescentes imigrantes do mundo inteiro que estão aqui, que têm dificuldade de adaptação na escola e adaptação com a língua e tudo mais, né? O que eles... como que é? A gente encontra esse jovem uma vez por semana, né? E eu fico com o jovem uma hora para ouvir a história dele, para ouvir o que ele está passando. E eu também conto um pouco da minha vida para o jovem, né? A gente tem que contar também as dificuldades que a gente já teve, como a gente superou. Então é uma mentoria, algo bem legal, porque é uma troca de experiências. E eu fico assim, tentando passar um pouco do que eu já tive, mentores que não foram nesse sistema de mentoria, mas foram pessoas que passaram na minha vida, que às vezes falaram uma frase que, assim, que fez sentido, que ecoa, que me fez aprender e que eu não esqueço até hoje quem falou, em que contexto falou. Então, às vezes a gente acha que não tem nada para oferecer, quando não é verdade, né? Uma frase que você fala, às vezes só um convite para olhar de uma outra perspectiva, né? Ou às vezes só de estar com a pessoa e de olhar nos olhos, porque tem pessoas que convivem em casa, com a família, com outras pessoas, que as pessoas não olham nos olhos entre si. E a hora que você senta, que você vai numa instituição fazer um trabalho voluntário, ou que você está com alguém, que só se você olhar nos olhos, se você destinar um pouco da sua atenção, isso faz uma diferença. Então, assim, eu acho que isso, tenho falado isso nos meus textos, nos meus vídeos, isso eu acho que está faltando, é um pouco dessa humanidade, né? Que é bastante difícil exercitar nos dias de hoje, que quando você exercita, você às vezes é até criticado, mal compreendido, né? Mas eu acho que está faltando um pouco disso hoje, porque quando você vai ajudar alguém, quando você faz algum trabalho voluntário, como tive a oportunidade de fazer no Brasil várias vezes, agora aqui fazendo nessa instituição, no Road, lá no Centro do Trabalhador, como eu te disse, eu não faço trabalho voluntário, eu sou, né, pago para fazer, mas o trabalho de lá é para atender pessoas, então você acaba aprendendo do mesmo jeito, né? Quando você faz isso, você vê o quanto as pessoas estão carentes, assim, de só serem humanos, só, Sim. mais nada. Só ali que você já tá, você já preenche muito, né? Ela se sente valorizada, se sente viva, se sente parte, né? Eu digo que a primeira grande regra, Soraya, que eu aprendi isso ao longo dos meus 43 anos de vida. Se você quer ajudar, não julgue. Não julgue. Porque, assim, você vai ajudar gente que já roubou, que já matou, que já mentiu. Elas não têm quem ajude elas. Eu não sou juiz. Se eu vou ajudar, eu tenho que tirar os meus preconceitos, os meus julgamentos e só sentar ali e ver uma alma ali na minha frente. Eu não quero saber, né? Eu vi que, até se me permite falar mais uma coisa, desculpa alongar a resposta, eu nunca comentei isso, mas vou comentar aqui com você. Eu vi o estardalhaço que foi feito lá do negócio do Drauzio Varela abraçar a detenta, né? E é claro, eu vi várias coisas, enfim, eu fiquei olhando, que eu fico olhando tudo de longe, né? Eu sou muito observador. Então, assim, não quero entrar naquele mérito, mas me fez lembrar uma coisa. Uma vez, e a Cris, né, que trabalha comigo, com você, que trabalha com a gente, a Cris vai lembrar disso, que ela sabe que eu liguei para ela na hora.
Uma vez eu estava saindo do estacionamento do Tommy Leve, não sei nem se tem supermercado aí em Rio Preto, e veio uma moça, uma moradora de rua. Ela estava toda suja, descabelada, sem dentes, com mau cheiro, e ela veio me pedir dinheiro. E eu comecei a conversar com ela. E eu me aproximei dela, e eu vi, porque ela estava em estado muito precário. Eu comecei a conversar, eu ia dar ajuda, só que eu falei, eu quero saber quem é essa pessoa, eu quero conversar. E eu lembro até hoje, Soraya, compartilhar isso com você. As pessoas passavam e eu acho que eu tinha saído do trabalho, eu acho que foi um dia que eu gravei programa na TV, então eu estava vestido de sapato, de blazer, estava mais assim, e conversando com aquela moça assim, próxima e tal. E eu lembro o quanto que as pessoas olhavam com um olhar de preconceito, porque eu estava ali um tempão no estacionamento conversando com ela. E aí ela me contou que ela tinha HIV, que ela morava na rua, que ela tomava banho de torneira, que as pessoas davam comida, e fui conversando. E aí chegou num momento que eu não aguentei. Eu falei para ela, posso te dar um abraço? Aí, Soraya, eu abracei essa moça e chorei. E ela chorava e ninguém entendia nada naquele estacionamento. Mas foi uma experiência, assim, isso deve fazer o quê? Uns 8 anos já. Que eu falei assim, eu já fazia trabalho voluntário na época, eu falei assim, caramba, ela só precisava disso. Eu senti uma conexão tão grande, só que eu senti, sabe o quê? Ao redor, e eu não estava nem aí, o quanto a gente é julgado, até se você mostrar proximidade com quem precisa. E tipo assim, quem garante que eu não fique numa situação dessa um dia? Sim. Quem garante? Ô, Fabiano, mas você não acha, de repente, que o grande aprendizado dessa crise toda é justamente o ser humano se humanizar? Ou olhar, né? Começar a olhar com outro olho, com uma outra perspectiva para o ser humano, né? Para as necessidades. Soraya, vamos lá. Eu vou fazer agora. A minha análise agora vai ser bem a pegada do livro em frente, tá? Eu não vou ser nem otimista e nem pessimista. Eu vou ser realista. Eu acho que tem muita gente que ainda está na bolha e vai ficar na bolha. Infelizmente. O que está ficando mais evidente é que existe uma bolha. O que eu chamo de várias bolhas, né? Várias bolhas e uma bolhona. Sim. Mas o que eu quero dizer com bolha? Pessoas que às vezes nunca tiveram contato fora da bolha, elas não entendem o que está acontecendo e elas não querem, porque a situação dentro da bolha é muito confortável. E elas sentem a segurança de ficar dentro da bolha, né? Ou porque tem uma estrutura financeira, né? Ou porque tem uma família, ou porque acreditam em algo irreal que elas criaram. Então, eu acho que nessa época de pandemia, sim, tem gente pensando sim, muita coisa. Só que ao mesmo tempo, quem está na bolha está entrando mais ainda para o fundo da bolha. Isso me deixa um pouco preocupado, porque ao mesmo tempo que alguns se libertam, tem uns que estão incrustando mais e ficam brigando com os outros. É onde a gente vê toda essa discórdia e essas coisas absurdas que as pessoas estão fazendo, né, nesse tempo e divulgando e se vangloriando. Mas eu acho que toca, assim, tem muita gente percebendo que coisas muito valorosas que antes a pessoa não dava valor, ela está vendo agora. Então, por exemplo, eu estou tendo pessoas que eu conheço que mesmo de longe, que estava muito sem contato, elas estão sendo mais carinhosas. Por quê? Porque eu sinto que elas veem o quanto é importante lembrar dos amigos. E se não fosse a pandemia, não iria lembrar tanto, né? Então não é o caso de cobrar, não é nada disso, mas eu só estou dizendo uma coisa que eu acho que é aparente, né? Mas as pessoas ficam mais... Acho que tá mudando. Mas, de qualquer forma, todo mundo está mais sensível, né? Oi? É isso que você está me dizendo, que de qualquer forma todo mundo está mais sensível. Sim, todo mundo está mais sensível. Mas semana passada eu fiz uma entrevista com a psicóloga Mara Lúcia Madureira, que você sempre também leva nos eventos, né, que você faz, e para ela o seguinte, o tema foi o que uma crise revela sobre nós? E eu acredito, e a gente discutiu um pouco disso, que a crise revela o que tem dentro da gente. Então, assim, pelo menos num primeiro momento. Então, quem tem compreensão,
quem tem amor, quem tem calma, quem tem um pouco disso, ninguém é perfeito, não é esse o caso, mas assim, se você tem isso, você revela compaixão. Se você tem raiva, ódio, ansiedade, negacionismo, necessidade de ter razão, né? Aquela briga, então revela. Então tem muitas pessoas revelando realmente. Então tá vindo à tona. Eu acho que o bom, aí voltando à tua pergunta anterior, eu acho que o bom é que tá vindo à tona muitas coisas que estavam escondidas nas pessoas, mesmo as coisas ruins. E aí elas têm a oportunidade de se ver e se mudar, porque às vezes nem ela sabia. A gente não é tão bonzinho quanto a gente julga ser. A gente não é tão solidário quanto a gente julga ser. A gente não fala tanto a verdade quanto a gente julga. E eu acho que agora a gente está tendo a oportunidade de cair um pouco a ficha e de ser mais humano e de ser mais realista. Tem muita gente que está aproveitando isso. Isso é bom. Na realidade, essa crise está furando algumas bolhas, né? Pois é. Ou obrigando, né, a pessoa a furar a bolha. Porque, por exemplo, pessoas que precisam de ajuda e que às vezes por vergonha, né, por medo de julgamento ou por orgulho não buscam, precisam buscar, né? Eu falo isso porque, por exemplo, quando eu me mudei para cá, hoje já faz 5 anos que eu moro aqui, então hoje eu já entendo um pouco de como é que funciona o sistema, né, de vida, o estilo de vida, e sei como é que eu posso me virar. Mas quando eu mudei para cá, o que aconteceu? Eu estava numa bolha e eu fui para uma outra bolha. Quer dizer, eu fui para um outro lugar que eu não tinha direito de entrar na bolha. Então, o que eu tive que fazer? Aprender um monte de coisa de novo. Então, aprender a pedir ajuda para uma coisa boba que eu não precisava. E isso mexe com a gente. A gente pensa que não, mas mexe muito. Quando você sabe tudo, você tem uma rotina, você conhece as pessoas, você sabe o que fazer, você se vira, você é alguém. A hora que te tira toda essa estrutura, que você fica vulnerável, é a hora que você fica no chão e você vai ter que rever quem é você e você vai ter que passar por cima de algumas crenças, de alguns orgulhos bobos, né, de algumas coisas que você às vezes não quer expor. Por quê? Porque na hora da vulnerabilidade você vai precisar do outro, você vai precisar de ajuda, né? Eu costumo dizer isso, a crise vem para mostrar para a gente que é hora de descer do salto, né? Que é hora de achar que tudo, que a sociedade caminhou para um rumo, Soraya, que eu vejo hoje, e a gente faz parte disso, não tem como, mas assim, tudo tem que ser o maior, o melhor, o mais isso, o mais aquilo. Isso cria uma infelicidade tão grande, porque se você tem uma vida regular, dá a impressão que você não pode ser feliz com uma vida regular. Sim. Dá a impressão que você só pode ser feliz se você for o mais, o maior número de seguidores, o maior disso, o maior daquilo. E não é bem assim. Não é bem assim. Você pode ter as suas coisas, a sua vida do seu jeito e ser extremamente feliz. Então, eu acho que tem gente que começou a se atentar assim, bom, não preciso de tudo isso não, só isso aqui já basta. E esse exercício da quarentena, do isolamento, leva muito o ser humano a fazer esses questionamentos, né? Porque nesse momento, por exemplo, esses dias eu estava vendo uma matéria do UOL, acho que antes de ontem, né? Que uma advogada paulista a matéria estava falando que a advogada paulista tinha 500 pares de sapatos e que ela estava, de alguma forma, se sentindo meio depressiva, meio mal, porque ela não tinha onde usar os 500 pares de sapatos. Gente, quando que a gente imaginou que a gente ia ficar 40 dias, 2 meses, 3 meses dentro de casa, sem fazer nada que a gente estava acostumado a fazer, sem o nosso mundinho exterior, né? É um puta exercício. Eu falo que é o seguinte, é o desafio de aprender a conviver consigo mesmo. Porque tem muitas pessoas, e assim, é claro, né, que cada um tem uma história, a gente não pode generalizar, mas tem muita gente que, na verdade, foge do contato consigo, né? Então, assim, quando eu estou extremamente na rua, no evento, na rede social, eu só estou tendo contato com o mundo externo, mas a pergunta é, eu consigo conviver comigo mesmo? Né? Eu consigo me ouvir, eu consigo saber quem eu sou numa situação de crise, né? Quem eu sou? Porque eu sempre brinquei nas minhas palestras, Soraya, eu falo assim, olha,
é muito fácil você amar, né? Quando falo de relacionamento, é muito fácil você amar quando as duas pessoas estão numa festa maravilhosa, super bem vestidas, com uma música agradável, com comida boa, com gente, né, todo mundo. Nossa, você ama todo mundo. Eu quero ver você amar segunda-feira, sol quente, 3 horas da tarde, com boleto para pagar e fila no banco. Né? Eu brinco, por quê? Porque a gente acostumou, e mesmo que você não está numa bolha alienado, a gente vive no sistema de bolha. Então a gente acostumou a sempre pautar a nossa vida somente pelas outras coisas e não por criar cenários, né? Criar cenários. A gente precisa disso, é uma fuga que o ser humano precisa, né? A gente busca o prazer, evitação da dor. Eu não sou psicólogo, obviamente, mas, né, como leio, estudo sobre isso, então, assim, um pouquinho dá para saber, e você também sabe disso. Então, assim, é claro que é fato, a gente evita a dor, a gente busca. Só que, assim, a gente chegou num grau de ilusão tão grande que virou uma sociedade doente. Você vê que há pessoas extremamente alienadas que não conseguem se compadecer com a dor dos outros de modo algum, né? E isso é chocante. Quando a gente vê isso, quando a gente visualiza isso perto de uma pessoa que está em sua, você fica chocado. Mas por quê? É simplesmente porque vender o ideal, né? Vender o inalcançável vai sempre gerar isso, né? E a hora que você tem que ficar numa quarentena, que você está dentro de casa e que você não tem para quem, né, para quem ostentar ou para quem recorrer, nada, você tem um choque de realidade. Você fala, espera aí, viver é isso? Sim, viver é isso. Isso é a base do viver, não tem como. Você não tem um papel para desempenhar, né? Você está com você mesmo. Eu falo o seguinte, quem não consegue conviver bem consigo mesmo tem muita dificuldade para viver com o outro, porque conviver bem com a gente mesmo é um dos maiores desafios. Gostar da gente de verdade, eu falo que é o primeiro grande desafio, que a gente tende a se criticar e se desaprovar o tempo inteiro. Por mais que você faça cursos, trabalhe sua mente, faça anos de terapia, é isso aqui para você se criticar, se condenar, se julgar, se castigar. Então, gostar de si mesmo é um grande desafio. Aceitar você como é, né? Tanto com a sua história de vida, as suas origens, como você, até você fisicamente. É um grande desafio. Se olhar no espelho, né, e ver a verdade do que a gente é mesmo. Então, agora tem pessoas que não estavam em contato com isso, que começaram a ter que pensar sobre isso. Estão forçadas, né, a pensar sobre isso. Fabiano, a gente vai combinar outro dia para falar sobre novos insights. Peraí, o Alexandre Capri fez um comentário aqui. Ainda temos muitas pessoas presas em suas bolhas por achar um sinal de fraqueza mudar de ideia depois de publicar muitas vezes a mesma forma de pensar. Pois é. Pois é. Estruturas de pensamento viciam, né, Soraya? Porque você encontra conforto naquele jeito de pensar, e pensar diferente e agir diferente, né? Incomoda, precisa de esforço, precisa de um grau de esforço, precisa querer, precisa tirar as amarras, né? Não, e assumir também que mudou de ideia, que mudou de comportamento, né? Ó, até aqui eu achava que estava certo isso, mas ó, eu estive revendo tal coisa, pensando a respeito, olha, passei por uma situação tal e realmente acho que eu estava errado. Admitir um erro também é muito difícil, né? Ou uma mudança, né? Minha grande preocupação, e isso foi um aprendizado que eu tive ao longo da vida, e ainda é, porque o aprendizado não acaba, é o seguinte: é a gente parar de se iludir, né? A gente se ilude demais, as pessoas iludem demais a gente. Não tem problema a gente ser real. A gente ser real é o seguinte: tem coisa boa, coisa ruim, dia bom, dia ruim, pessoa legal, pessoa chata. Um dia você tem dinheiro, um dia você não tem. Um dia você tá bonito, outro dia você tá horrível. As pessoas precisam... Eu falo assim, gente, por que a gente, né? Eu falo assim, de experiência própria, de achar que não, tudo tem que ser só desse jeito para funcionar. Tudo tem que ser só assim. Então, assim, ainda bem que pude perceber isso e consigo, né, passar um pouquinho disso, mas eu falo assim, tem muita gente que ainda está insistindo que tudo tem que ser naquele grau de perfeição que não existe. A vida é real e humana. É isso que eu sempre digo. Fabiano, outro dia a gente marca
mais um Tá bate-papo. bom. Agora que a gente começou, na realidade, você tem um canal no YouTube, eu reativei o meu canal no YouTube. Eu acho que esse tipo de papo que a gente teve aqui hoje, de falar sobre coisas verdadeiras, simples do ser humano, reações, dores, dúvidas, né? É uma coisa que as pessoas, em geral, precisam, né? Estarem ouvindo, estarem pensando, estarem vendo uma pessoa que pensa diferente, mas que pode agregar alguma informação, né? Acho que o ser humano só melhora se vendo no outro, né? Então, eu gostaria muito de continuar esses papos em outros dias e a gente marcar novos temas, enfim. Fique à vontade, inclusive, para sugerir. Tá. Soraya, eu que agradeço muito. Você sempre me apoiou, sempre. Eu não esqueço. Eu não vou nem começar a falar aqui tudo, porque senão a gente vai mais meia hora. Mas você sempre me apoiou, sempre me respeitou enquanto profissional, enquanto ser humano. Não tô falando isso porque tá no ar, não, tá? Você sabe disso. Sempre, sempre. Olha, desde que eu te conheci, tudo que eu te pedi, você sempre me apoiou, sempre me abriu espaço, sempre valorizou. E eu agradeço demais isso, agradeço mesmo. Eu desejo o maior sucesso do mundo para você, com todos os projetos. Conta comigo para o que precisar, porque eu acho que isso é para sempre. Eu fico muito feliz mesmo. Obrigada. Beijo. Imagina, eu que agradeço. Um grande beijo. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau.